Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos revisar aqui um pouco de como é que encontra média, moda e mediana. Vocês já viram, mas como revisão vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui diz assim: calcule a média aritmética, a moda e a mediana e cada item abaixo. Então, pessoal, primeiro vamos calcular a média. Para calcular a média, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade. Média representado pela letra X, com o tracinho por cima. Nesse caso aqui, X vai ser igual à soma de todos esses valores aqui, ó. 32 mais 24, mais 5, mais 7, mais 13, mais 18, enfim, todos. E dividido pela quantidade, no caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Então, a média aritmética, basta somar os valores e dividir pela quantidade. Pronto, pessoal, aqui, olha, eu somei todos os valores e dividi pela quantidade, 12. Ao somar, deu 202 dividido por 12, que dá um valor aproximado, não dá igual. 16,83. Nesse caso aqui, a média desses dados é 16,83. A moda é o valor que mais se repete, pessoal. Se nós vermos aqui, ó, os valores que se repetem aqui, deixa eu ver aqui. 32 já apareceu aqui 2 vezes, 32 também. Aí tem um 7 que também se repete 3 vezes. Ou seja, o 7 e o 32, eles se repetem 3 vezes. No caso, nós temos duas modas. A moda, nesse caso aqui, é 7 e 32. Moda, representado por MO, é igual a 7 e 32. Pessoal, moda é a única medida aqui que podemos encontrar 2, 3 valores, dependendo da questão, tá? A média aritmética é só um valor, a mediana também, mas a moda pode ser 1, pode ser 2 e pode ser nenhum, se não tiver nenhum número que se repete mais de uma vez. Beleza? Agora, para calcular a mediana, pessoal. Para calcular a mediana, eu acho interessante a gente relembrar aquele macetezinho lá da posição. Mas antes de fazer isso, vamos organizar os dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Vocês estão lembrando, né, que para encontrar a mediana, precisa organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. No meu caso aqui, vou organizar em ordem crescente. Pronto, pessoal, já organizei aqui os nossos dados em ordem crescente. Para vocês estarem relembrando aqui o macete da posição, se for uma quantidade de números ímpar, você vai fazer n mais 1, n no caso é a quantidade, viu? N mais 1 dividido por 2, essa é a posição. Aí se, por exemplo, der em terceiro lugar, se der 3, terceiro lugar, quarto lugar, é só ver o número que está nessa posição. Se for quantidade par, que é o nosso caso aqui, que são 12 números, nós vamos encontrar dois valores. Aí somos 2 e divide por 2, ou seja, tira a média dos dois valores. Então, para encontrar o primeiro número, vai ser n dividido por 2, ou seja, a posição dividida por 2, e n dividido por 2 mais 1, beleza? Nesse caso aqui, como a nossa quantidade é par, nós vamos usar essa segunda aqui, regrinha da posição. Quem é o nosso n nesse caso? 12, n é a quantidade de valores. Então, vai ficar 12 dividido por 2, que é 6. Então, ó, o elemento da média, da mediana, aliás, ele está na sexta posição. E 12 dividido por 2 mais 1 vai ser sétima. 12 dividido por 2, 6 mais 1, 7. Sexta e sétima posição. Vamos verificar lá quem está na sexta e na sétima. Sexta posição aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem está na sexta aqui é 13 e na sétima é 18. Então, a nossa mediana, nesse caso aqui, não pode ser os dois valores. A única medida que admite dois valores é a moda, a mediana é só um. Então, a gente soma os dois valores e divide por 2. Logo, a mediana aqui, ME, vai ser igual a 13 mais 18, dividido por 2. 21 dividido por 2 é 10,5.
Pronto, aqui está a nossa mediana. Logo aqui, ó, moda, média e mediana. Já encontramos os três, tá, pessoal? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Primeiro, vamos calcular a média. Apesar dos valores serem negativos, mas é da mesma forma. Média, nós vamos somar todos os valores. Pronto, pessoal, eu organizei aqui, ó, a soma dos valores da média. Somei aqui, lembrando que como os valores é negativo, eu tive que colocar eles entre parênteses, porque vai ter que fazer o jogo de sinal, tá? Menos 8 mais menos 3, mais menos 3, mais menos 4, mais menos 5, mais menos 7, mais menos 1. Dividido por 7, pessoal, mesmo sendo números negativos, a quantidade é sempre positiva. Não existe quantidade assim, por exemplo, se a gente for contar 1, 2, 3, não pode ser negativo, é positivo. Então, dividido por 7. Aqui na hora de resolver, nós vamos ter que fazer o jogo de sinal, tá? De todos aqui, ó. Mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Ou seja, todos vão ser negativos. Pronto, pessoal. Aqui eu fiz o jogo de sinal de todos. Todos ficaram com sinal de negativo. Aí, nesse caso aqui, pessoal, aqui não é mais, viu? É porque eu ia errando, mas é menos. Todos ficaram com um sinal negativo. Então, para a gente fazer aqui, para resolver menos 8, menos 3, menos 4, menos 5, menos 7, menos 1, não faz jogo de sinal, porque não só faz jogo de sinal em multiplicação e divisão, aqui não é nem multiplicação nem divisão. Então, como todos têm sinal de menos, nós vamos só conservar o sinal de menos e vamos somar, vamos juntar todos os valores. Então, vai ser menos 8 mais 3, 11 mais 3, 14 mais 4, 18. Com 5, 23. Com 7, 31, 31. Então, menos 31 dividido por 7. Menos 31 dividido por 7. Então, olha, aqui ficou menos 31 dividido por 7, que dá aproximadamente, não é igual. Menos, porque aqui você faz jogo de sinal, menos com mais menos, 4,43. Não é um valor exato, é um valor aproximado, que dá 4,42, um monte de número, aproximando para 4,43, negativo. Então, essa é a nossa média. Não tem problema ser negativo, tá, pessoal? Agora, a nossa moda. Moda é o valor que mais se repete. Nesse caso aqui, quem é o valor que está mais se repetindo? O menos 3, porque ele é o único que se repete 2 vezes. Então, nesse caso aqui, a moda é menos 3. MO menos 3. Uma única moda, não temos duas nesse caso. E a mediana, pessoal? A mediana, nós vamos usar um macetezinho que nós fizemos lá em cima, tá? Primeiro, vamos organizar os números em ordem crescente. E depois, aí nós vamos usar um macete. Lembrando, pessoal, que como é número negativo, no caso aqui, ó, o menos 8, ele é o menor número. Ele poderia até ser maior se fosse 8 positivo, mas é menos 8. Então, quando ele é negativo, quanto maior for o número, pelo fato dele ser negativo, menor ele é. Que é como se, por exemplo, quem deve mais, quem deve 8 ou quem deve 3? Óbvio que é quem deve 8. Então, nesse caso aqui, menos 8, ele é menor. Aí, menos 7, menos 5. É assim que nós vamos organizar em ordem crescente, tá? Os valores crescendo. Pronto, pessoal, aqui está organizado, ó, em ordem crescente. Menos 8, menos 7, menos 5, menos 4, menos 3, menos 3 e menos 1. Como é uma quantidade ímpar, nós vamos usar o macete da posição do número ímpar, que é n mais 2 dividido por 1. Lembrando que n, nesse caso, é 7, que é a quantidade. Então, 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. Então, o elemento que está na quarta posição é a mediana. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nossa mediana, nesse caso, é menos 4. Mediana, M é menos 4. E aqui estão os nossos 3 valores: média, moda e mediana. E agora vamos para a letra C. Na letra C, nós temos uma sequência aqui só de 12, são 6 12. Então, como é que será a nossa média? A mesma coisa, soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, ó, média vai ser... Então, aqui nós já somamos. Aí, nesse caso aqui, ó, pessoal, somando 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 2,
6 vezes ou 6 vezes 12, se você quiser fazer, tanto faz, é igual a 72. 72 dividido por 6. Logo, nossa média aqui vai ser 72 dividido por 6, que é igual a 12. Então, como não era de se estranhar, a média deveria ser 12. E nossa moda, pessoal? 12 é a única que tem, aqui é o único valor. E ele se repete 6 vezes. Então, a moda é igual a 12 também. Então, pessoal, a nossa mediana, como é de se esperar, ela também tem que ser 12. Só que, só para ter certeza, vamos usar o nosso macetezinho de posição. Como são 6 elementos, nós vamos ter que usar o da posição para números pares. Então, ó, lá é 6, então fica 6 dividido por 2, que dá 3, e 6 dividido por 2 mais 1, 4. Então, terceira e quarta posição. Quem está na terceira e quarta posição aqui, pessoal, 1, 2, 3, 12 e 12. Então, quando a gente soma 12 mais 12, 24 dividido por 2, como não era de se estranhar, dá 12. Era esperado, né? Que só tem 12, mediana, 12. Pronto. Nesse caso aqui, a nossa média, moda e mediana, é 12. Até porque a nossa sequência só tem 12. Finalizando mais um exemplo, eu espero que vocês tenham compreendido.